Gente, eu acho que o meu pagamento caiu. Caiu. Deixa eu entrar pra dentro pra me pagar as contas. Deixa eu ver o que eu pago primeiro. Ah, vou pagar o aluguel dessa casa. E agora? Tenho 3 boletos pra pagar que foi da loja de 20. Que eu fui lá e gastei roupas de 20 reais. Agora tem a conta de agora água e luz. Né? Sem luz não posso ficar nem água. Já ia me esquecer na internet. Tem que pagar, preciso dela pra trabalhar. Oxi. Ainda falta a compra, tem que separar o dinheiro da compra. Vou separar 550. Deixa eu ver quanto sobrou. Sobrou 130. Mãe, o gás acabou.